Boa noite. Estou trazendo essa aula de finanças corporativas por considerar conceitos importantíssimos, que são os diferentes níveis de lucros que podemos enxergar dentro da empresa, e também traz um exemplo para entendermos como a finança corporativa pode ajudar você a enxergar melhor o negócio e também como uma ferramenta de decisão. Então, o tema base vai ser lucros. Vários conceitos serão utilizados além do lucro dentro dessa aula, certo? Não é uma aula para nível iniciante, é bom que a pessoa tenha algum conhecimento básico antes, certo? Mas mesmo quem está iniciando agora os estudos em finanças corporativas conseguirá entender o que será dito aqui, certo? A margem de contribuição é uma ferramenta diferencial da empresa. O que é que o relatório da margem de contribuição não é apresentado num relatório público financeiro da empresa. Então, ela é a receita menos as despesas e custos variáveis, certo? Todo custo e despesa que vai variar é diretamente variável conforme as vendas aumentam da empresa, quantidade vendida, ele deve ser considerado como custo e despesa variável. Então, tem a receita, tem os custos e despesas variáveis e vai ter a margem de contribuição, certo? Que é o que sobra após isso aí. O lucro bruto é a receita menos tudo que foi utilizado para poder fabricar ou está diretamente vinculado à produção do produto. Então, do lucro bruto, a gente entende quanto o produto contribui para a empresa se manter operante. O EBITDA é a receita menos todas as despesas e custos, sem considerar a depreciação, juros e imposto sobre lucro. Certo? Então, quando a gente vai calcular a despesa operacional, nós colocamos a amortização, certo? De um bem. É importante entender bem isso aqui. Quando você compra um equipamento para a empresa, você está fazendo um investimento, certo? Então, se você compra um equipamento, por exemplo, de R$500.000, e você considera que esse equipamento será operante durante 10 anos, durante 10 meses, por exemplo, depois você tem que comprar outro porque ele quebra, enfim, você considera isso, significa que esse custo, esse gasto de R$500.000, ele não vai entrar na conta de resultado, certo? O que você vai fazer? Você vai dividir esse custo durante os 10 meses, ou seja, R$50.000 por mês, e isso vai ser a depreciação, certo? Então, no demonstrativo de fluxo de caixa, vai ter a saída desse valor em caixa da empresa, dos 500 mil, certo? Mas no demonstrativo de resultado, vai ter a saída de R$50.000. R$50.000 no mês 1, R$50.000 no mês 2, R$50.000 no mês 3, R$50.000 no mês 4 e assim adiante. Veja que nos meses para frente não significa que está saindo caixa da empresa. Então, o EBITDA é para a gente, nós somamos a depreciação, certo? Tiramos a depreciação para poder entender quanto de caixa é gerado naquela empresa, em período analisado. O EBIT é o lucro operacional, então, ou seja, é o EBITDA menos depreciação. Então, agora nós vamos considerar a depreciação, certo? No cálculo. No PAT, o EBIT, o lucro operacional, menos imposto, sem considerar juros. Então, é o lucro do negócio dependente do seu financiamento. A gente faz uma análise considerando que não está sendo financiada a empresa, certo? Quando a empresa é financiada, um banco está investindo na empresa, ou você tomou um crédito com o banco não pode ser necessariamente um investidor, mas pode ser apenas um credor, você paga juros, né? Então, não considere-se os juros no cálculo do NOPAT. E o lucro líquido é o que sobra após todos os gastos da operação. Ok? Então, é onde nós avaliamos a viabilidade da empresa. Lucro econômico é o NOPAT menos o lucro necessário que a empresa deve ter para ser viável para os investidores, certo? Então, pessoal, uma empresa, se não for um negócio pequeno,
ela geralmente precisa de um investimento inicial, de equipamento, enfim. O quanto você investiu naquela empresa, você tem que ter um retorno sobre o seu capital investido. Você está correndo o risco de quebrar, você não está utilizando aquele dinheiro para consumo, então você está abrindo mão do uso desse dinheiro para poder satisfazer suas necessidades ou suas regalias que você quer ter, enfim. Então você está abrindo mão daquele dinheiro, você está investindo naquele dinheiro, certo? Considere investimento como você abrir mão do dinheiro hoje para colher frutos no futuro. Considere investimentos sempre dessa maneira. Investimento é abrir mão hoje de benefícios hoje para ganhar benefícios maiores no futuro, certo? E entra risco, né? Porque o futuro é incerto, então existe a necessidade de você remunerar esse risco, certo? Então a empresa tem que remunerar o risco e o retorno esperado sobre o investimento nela. Então o EVA, que foi criado por uma consultoria, por isso tem um Rzinho, é uma marca registrada, é um conceito aí registrado, né? Então o lucro econômico nós vamos saber se a empresa remunera o sócio conforme o esperado. Então, é o número mais importante. O que acontece? Os financeiros das pequenas empresas, esse é um conceito do lucro econômico que você tem que ter outros conceitos de economia e de finanças na cabeça para poder bem entender. Certo? Então, não é toda empresa que tem um financista para poder estar fazendo o financeiro da empresa. Então, ou ela tem a contabilidade bem feita para você entender quanto é o patrimônio líquido, quanto foi investido, é difícil, né? Então, geralmente não se traz esse número dentro dos pequenos negócios, mas nos grandes negócios, sim, é visto isso. Então, caso para poder ilustrar agora, a empresa Azul, vou ler bem rápido. A empresa Azul, ela produz canetas e vende para lojas de papelaria. Seus investidores precisam saber se a empresa está gerando valor. A empresa gera valor quando ela gera lucro econômico, certo? Se ela dá empate, ela está apenas remunerando o que se espera dela. Então, ela não está gerando valor. E quais medidas deve tomar para ser viável? Devem tomar para ser viável. Então, segue os dados do ano passado. Então, entenda, o investidor, ele é um cara que tem que entender de finanças, ele é um cara que tem que entender de números, certo? O sócio, o investidor, tem que entender para poder avaliar se está compensando ele estar naquele negócio ou não, certo? Então, esses são os dados, que são dados, isso aqui é um modelo, uma simulação da realidade. Na realidade é muito mais complexo, né? A realidade é muito mais complexa, mas o modelo é para poder facilitar o entendimento do mundo real, certo? Então, a empresa ela produz canetas ao custo de R$10. Então, cada caneta, para produzi-la, custa 10. E ela vende por R$17. Esse é o preço unitário e o custo unitário, certo? Custo unitário 10, preço unitário 17. Foram vendidas 60 mil canetas por sua equipe comercial. E obtém 10% de comissão sobre a venda. Então, tudo que a empresa vende, 10% vai de comissão para seus vendedores. Sua despesa operacional fixa é 98 mil reais. E desses 98 mil, 50 mil é de depreciação. Então, da despesa operacional da empresa, 50 mil é de equipamento que está sendo depreciado ao longo do tempo, ok? E 48 mil, que é a diferença, é o aluguel do escritório, compras de materiais de escritório, remuneração da equipe executiva da empresa, enfim. E a empresa tributária em 34% sobre o lucro. Outra despesa que eu não botei aqui, eu esqueci de escrever, mas ela também tem, é um juros de 50 mil reais ao ano. Seus investidores aplicaram 500 mil na empresa e, conforme o estudo de mercado e risco da operação, exige um retorno de 25% do capital investido ao ano. Então, o investimento foi de 500, o investidor quer um retorno de 25% desse valor ao ano. Isso significa que ele quer um payback ele espera um payback de 48 meses ou de 4 anos. Ok? Vamos agora usar o Excel como